Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui firmes, mais uma vez, para o 10º episódio da terceira temporada da série Star Trek Discovery. His actions didn't bother him. He was trying to help. Like you were trying to help by denying your reports on the Kiev until you had more data. I do not wish to present you with pure conjecture. Bom pessoal, então temos aqui a conclusão do episódio duplo aqui desta temporada, que é Terra Firme, segunda parte. E tivemos então a conclusão, espero, não vamos mais retornar ao universo espelho, principalmente em relação ali à Imperatriz. Bom, se bem que a gente pode discutir isso um pouquinho mais pra frente, mas parece que está tudo encerrado. Mas, quem sabe, né? Ainda tem muita esperança de alguns fãs que o Lorca possa voltar, né? Claro, o Lorca que pode voltar necessariamente não precisa ser o Lorca do espelho, pode ser o Lorca verdadeiro ou do nosso universo. Enfim, mas acho que de qualquer forma, acho que o universo espelho, pelo menos por enquanto, nessa terceira temporada, não deve retornar mais. Mas o que ficou bem em destaque aqui nesta segunda parte é que ela começou exatamente como a anterior terminou. Porque tivemos lá na primeira parte os últimos 30 minutos finais totalmente focados no universo espelho, sem nenhuma participação do pessoal da Discovery, né, o restante do elenco para ser mais exato. E aqui nessa segunda parte a mesmíssima coisa, mais 30 minutos de universo espelho, ou seja, tivemos de maneira ininterrupta uma hora completa do universo espelho, com todo o problema que ele carrega em si. Vale sempre lembrar, né? A estrutura do universo espelho ela é interessante quando, sim, os mocinhos estão presentes. Eu acho que eu já disse isso no vídeo anterior, né? Eu gostei do universo espelho lá na primeira temporada porque justamente a gente viu os mocinhos sofrendo, né? Naquela coisa da saia justa de ter que fingir que é mal. Principalmente com a Maiko, acho que ela sentiu mais ainda na pele como ela tinha que fingir a sua maldade ali. Esse esquema, que claro, foi a base lá da origem de tudo, lá na série clássica, com as aventuras de Kirk, ele sempre se manteve nas outras oportunidades que ele retornou nas outras séries. E aqui também, lá na primeira temporada, isso funcionava de maneira clássica também, né? Bom, mas aqui nessa terceira temporada, a gente não tem essa figura de alguém bonzinho fingindo ser mal. Porque, vamos combinar, a Jojo, essa nova Jojo, a nova Filipa, né? Ou a Imperatriz, acho que nem dá para chamar mais de Imperatriz, né? Dizer que ela é boa é um exagero completo. Na verdade, ela não é. A essência dela mudou? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer então para essa segunda parte aqui. Porque é óbvio, a mensagem que está sendo passada com esse encerramento desse episódio duplo é que está existindo uma redenção da personagem. Ela está abandonando todos os seus males, tudo que ela pensava antes da sua vida ou do mundo onde ela vive. Só que onde que ela mudou? Porque durante toda essa terceira temporada nós só vimos a personagem falar frases de efeito e sempre com um ar superior, desdenhando todo mundo. Ela não respeitou ninguém. Vamos combinar uma coisa, ela não foi útil para nada nessa temporada. Onde ela mais teve ação, foi, e mais falas inclusive, foi naquele episódio onde o Book estava preso como escravo, né? E ela ficava passeando pelas gôndolas do supermercado do sucata por lá, enrolando lá o vilãozinho B da temporada. Só isso. Antes, ela aparecia aqui e ali falando as tais frases de efeito e não acrescentando nada. Claro, por dois momentos, eu também já havia comentado no outro vídeo, né, que ela foi um deus ex machina, lá naquela cena do salão do Velho Oeste, e naquela outra pior ainda, que eu considero uma das piores cenas de toda a franquia, que ela quando tirou o capuz. Mas, exatamente nisso, ela só fez esta ação em todos os episódios, ou seja, ela nunca teve um momento assim de um grande diálogo, ou melhor ainda, ela não teve um episódio onde o personagem estava completamente focado em começar pelo menos, uma certa mudança de pensamento, de uma visão de mundo. Literalmente ela confrontando o que ela era lá no seu próprio universo e o que ela começaria a se tornar aqui neste outro universo, o universo da Michael.
Pois é, isso nunca existiu na terceira temporada. E a gente também pode combinar que o que aconteceu na segunda também ela não estava nesse esquema, porque lá ela era outro personagem, literalmente. É uma espécie de espiã, né? E estava tentando lá resolver o grande problema que era se livrar do vilão, né? Que era o chefão lá do controle. Ou seja, lá também não existia nenhum argumento que a gente pudesse encontrar que ela estava começando um processo de mudança, porque essa arrogância que a gente viu aqui de maneira bem cristalina já existia na segunda temporada e foi mais enfatizada ainda aqui, que eu considero, aliás, um desserviço para o personagem. Como os roteiristas destruíram este personagem foi de uma maneira assim incrível. Enfim, onde que esse personagem mudou? Onde ele começou a mudar? Só mudou por osmose. Só posso dizer que foi por isso, porque em nenhum momento ela manifestou qualquer indício que estava mudada. Ela falou uma ou duas frases para Michael, mas era em relação a Michael, não era em relação a si mesma. Ou seja, ela estava dando até conselhos para essa Michael, que não é a Michael dela. Como também a Imperatriz, a Jojo, na verdade, a Philippa, não é a Philippa da Michael. Né? Elas estão trocadas. Não há nada que ela começou a mudar, portanto ela não mudou, mas literalmente, e até um defeito também de todo o arco aqui do Universo Espelho, ela não precisaria ir para lá para ter uma certa mudança efetiva, porque quando ela atravessa o portal, ela já está mudada. Ela não mudou lá quando retornou ao seu universo, ou o suposto universo. Aqui, no universo da Michael, ela já tinha feito a transformação. Ela já era uma pessoa boa. Mas como ela conseguiu fazer isso? Não sei. A série nunca vai dizer pra gente, mas ela comunica tudo isso no seu texto. Ela diz em forma de a moral da história que ela alcançou a sua redenção, ela evoluiu. Mas isso não existe. Não teve começo, não teve meio e não teve fim. Apenas o texto do episódio coloca isso na cabeça de quem está assistindo a série. Sim, é uma ideia projetada. Isso não foi mostrado. A gente não percebeu essa evolução. É aquela coisa de iludir quem está acompanhando a série. Essa intenção dos roteiristas, na verdade dos produtores em si, eles querem enganar. Literalmente, eles não estão entregando o produto que eles dizem que estão ali. A coisa de vitrine, né? É como você compra um negócio, gosta da embalagem, mas na verdade você chacoalha e percebe que ela está vazia. Você não está levando o produto que você quer comprar de fato, ou que eles estão na propaganda dizendo que é muito bom. Olha só como tem vários e vários detalhes. Não há detalhes nenhum, não há mudança da personagem, ela simplesmente mudou e todo mundo fica com isso embutido na cabeça. Não, ela mudou porque ela foi lá dentro, retornou ao seu universo, ali que ela teve o processo de mudança. Não, inclusive a própria Philippa, quando ela volta do seu universo, ela diz isso pro Guardião da Eternidade. Por que você não me perguntou? Eu diria que eu teria mudado. Não precisava fazer o teste. Pois é, e falando nisso, no fundo, então tudo isso aqui se assemelha muito com aquele personagem, com aquele episódio do Picard lá na série da Nova Geração, onde literalmente o Q, que também era outro grande personagem super poderoso, fez com que Picard voltasse a seu tempo de academia, e onde ele teve aquele problema brigando com uma espécie meio esquisita lá, né? Bom, é um pingo? Agora eu não lembro mais. Enfim, mas ele teve aquele problema que ele quase morreu, né? Porque ele teve uma facada e até ganhou um coração artificial naquela oportunidade. E Q estava tentando fazer um teste para ver se Picard podia se arrepender dos seus atos. Na verdade, e até aquele episódio termina de uma maneira muito interessante, é que o Picard acaba rindo de tudo aquilo, ou seja, ele repetiu os mesmos erros. E no fundo a gente pode dizer que, na verdade, aquele, uma interpretação minha, né, mas acho que é bem cabível, que a pessoa, um ser humano, é a soma de todos os seus erros. Exatamente isso. Ela não pode tirar os pontos negativos da sua formação, porque senão ela se torna outra coisa. Já
Aqui nós temos a sensação que, claro, está naquela vertente ideológica, que o meio modifica o homem. Ou seja, e aí a gente então encontra uma explicação da mudança da Imperatriz, da Filipa, da Jojo. Ela mudou porque ela está num ambiente de bondade. Bondade da frota estelar. Pessoas dignas. Ela se contaminou, como eu disse há pouco, por osmose. Ela ficou boazinha. Ela tem coração agora. Aquele buraco nasceu um coração. Pois é, preencheu o espaço vazio. Só assim dá para entender como, na cabeça dos roteiristas, dos produtores, esse personagem se modificou, porque eles não mostraram pra gente como que ela se modificou. Foi por osmose, claro. Ela viu que Michael é uma pessoa boa, viu que Tilly é uma pessoa sensata, viu que Saru é uma grande de uma figura. Ela foi cada vez vendo tanta bondade em volta dela que, caramba, eu não posso mais ser má. Agora eu sou uma boa pessoa. Mas na verdade, quando ela foi então para o seu universo, nesse teste do Guardião da Eternidade, na verdade ela não mudou, para falar a verdade. Como eu disse, ela mudou antes de passar por aquela porta. Traduzindo, essa meia hora mais meia hora não serviu para nada. Sério. Em termos de narrativa, ela já estava mudada. Para que foi mostrado então tudo isso? Para encher linguiça, para enganar quem está assistindo a série, obviamente. E vamos combinar também, toda essa sessão aqui, dessa segunda parte do Universo Espelho, é pior ainda do que foi a primeira. Porque na primeira parte, pelo menos a minha sensação, eu tinha sempre a esperança que dali ia surgir uma certa reviravolta em tudo que a gente já conhecia lá da primeira temporada referente ao Universo Espelho. Ela ia, claro, que ela ia ficar boa, isso não tinha dúvida. Era evidente que isso ia acontecer, mas ela ia aprontar alguma coisa, provavelmente talvez para Lorca, não que eu acreditasse que o personagem retornaria por agora, mas eu achava que alguma coisa ia ter de interessante, alguma mudança realmente radical. Mas eu disse, os produtores não teriam coragem de fazer isso porque eles gostam de trabalhar no seguro. Seria ousadia demais, com certeza. Não, eles não fizeram isso, óbvio, Bom, o que vale então é que aquilo ainda era interessante por causa disso. Ainda havia a expectativa. Mas como se finalizou com ela poupando a vida de Michael, com a intenção de mudá-la. Mas o que a gente vê aqui nessa segunda parte é que o método dela é se valendo de violência. Aí você fica, mas peraí. Ela não tinha virado uma pessoa boa? Como é que ela quer mudar o pensamento dessa personagem, dessa filha adotiva, se valendo de tortura o tempo todo? Bom, no fundo, nós tivemos um momento de mudança, vamos colocar entre aspas, justamente quando ela tem aquela cena piegas, onde ela leva aquele aquário de pirilampos, Que coisa mais boba foi aquilo. Bom, ali é o ponto de virada, Ela conseguiu, enfim, dobrar a sua filha. Bom, depois a gente descobriu, claro, que Michael do Espelho estava enganando a Imperatriz. Oh, que coisa surpreendente, não pensei que isso pudesse acontecer. Enfim, na verdade, essa segunda parte é muito pior porque realmente não há nenhuma estratégia interessante, não há nenhum motivo incrível que essa personagem, a Michael Espelho, pudesse mudar. Aliás, falando nisso também, se na primeira parte o destaque, o personagem central realmente estava mais focado na personagem da Michelle Yeoh, com certeza aqui na segunda parte o domínio, a presença absoluta do protagonismo de Michael, embora fosse Michael Espelho, voltou, porque afinal de contas é a mesma atriz, a Sonika Martin Green. Então, isso também enfatizou mais ainda que eles não conseguem abandonar o protagonismo para esta personagem, mesmo que, de novo, não seja a mesma. Eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem desenvolver roteiros diferenciados, focados em outros personagens. Foi um milagre total que na primeira parte o foco estava um pouco mais na Imperatriz. Ok, o método que ela arranjou para convencer sua filha adotiva era ridículo. Pior ainda, a reviravolta lá dos pirilampos. Enfim, mas isso não é pior. O que realmente me deixou de queixo caído é aquela história lá daquele cara lá, o Vicar, que está relacionado com o Lorca. Para que ela foi atrás
daquele cidadão. A Imperatriz, ela sabe que o Lorca vai aparecer um pouco depois. Aliás, depois que ela sai, a gente fica sabendo que ela passou ali dentro 3 meses. Eu achava que era coisa de só de uma semana, né? Aquela inauguração lá daquela espaçonave dela. Era um pouquinho antes do reaparecimento de Lorca junto com a Discovery. Mas não, demorou bastante. Ou seja, foi um processo super lento então, ela ter dobrado a Michael. De novo, também não convence lá muito, porque na verdade importa se passou também 3 meses ou uma semana, sequer. Um dia para o outro ela ficou torturando ela e acabou sendo enganada da mesma forma. Realmente, tudo é dispensável aqui nessa segunda parte, com certeza, porque mistério não gera nenhum, como gerou um pouquinho lá na primeira parte. Mas de novo, voltando ao Lorca, né? Por que ela fez tudo aquilo? Se ela sabe que o Lorca ainda vai demorar para voltar. Aquilo, na verdade, do mesmo jeito que eu achava que era uma coisa sem sentido, também dava uma pontinha de será que então é aí que ela vai querer mudar um pouco o destino do seu mundo? Mas de qualquer forma, Lorca não apareceria, assim como também a Discovery não voltaria à cena. De novo, eles não teriam coragem de fazer isso tudo de novo. Para que então se tocou nesse ponto do Lorca? Para quê? Não teve muito sentido tudo aquilo. Aí você pensa, bom, então realmente tudo isso aqui é um teste lá do tal Guardião da Eternidade, assim como o Q fez com o Picard. Mas depois, quando ela sai, a gente descobre que, de fato, aqueles 3 meses realmente aconteceram de fato. Mas depois ele diz que, no fundo, aquilo ali era um outro universo, não era o universo da Imperatriz. Que bela salada, na verdade, né? E realmente tem que ser, né? Porque se ela também morre ali ao final, não só cometendo de novo o assassinato da sua própria filha, mas se ela morre também, a Imperatriz, quer dizer que quando o Lorca chegasse, ele não precisaria matar ela novamente, ou precisaria, ou seja, de novo, a gente tem uma outra versão de uma outra linha narrativa, outro universo criado, né? Que aí sim o universo espelho pode retornar mais uma vez, porque Lorca seria então o manda-chuva de tudo, porque ela já teria morrido alguns tempos antes, né? Acho que eles vão retornar ao universo espelho na 4ª, 5ª temporada, sabe-se lá onde. Complicou. Enfim, tudo isso da Filipa serviu apenas para deixar aberto que a série prometida com ela, Seção 31, realmente vai acontecer. Aliás, lembro que quando ela tinha aquelas vertigens, as primeiras manifestações que ela estava doente, ela depois começou a ter aquelas imagens, né, onde ela via uma pessoa caída com sangue, a mão dela cheia de sangue, ela falava um nome, né? Aqui é Russana, que foi dito que ela definiu para Michael que ela já teve então a experiência de perder alguém. Aí Michael diz para ela, né? Não, onde você vai agora, você vai ter a oportunidade de contar essa história. Ou seja, é uma deixa bem clara que uma série vai acontecer derivada de Discovery. Bom, isso a gente já sabia na verdade há 2 anos. E fica a grande pergunta, precisava de tudo isso? A Imperatriz não podia já ter sua série no final da 2ª temporada? Por que ela veio para a 3ª? Por quê? Minha teoria, Michael não tinha uma história para chamar de sua, o arco pessoal. Sempre numa série, principalmente essa série que é seriada, ou seja, ela não é episódios separados, com começo, meio e fim. Todos os episódios da temporada formam grande de um arco. Toda série que é assim, ela tem um arco principal, um arco narrativo. Mas o protagonista também vive o seu arco pessoal. E Michael aqui não tinha. Lembrando que lá na primeira temporada existia o arco principal da Guerra Klingon. O arco pessoal da personagem era aquela uma motinada dentro de uma instituição super regrada. Na 2ª temporada tivemos o tal Anjo Vermelho, aquelas luzes, tudo, né? E também o arco pessoal da personagem era o problema que ela tinha com o seu meio-irmão, o Spock. Só que aqui, bom, aqui nós não temos nenhuma coisa nem outra na 3ª temporada, porque o arco principal a gente não sabe ainda qual que é. É a combustão, mas isso não acrescenta nada para ninguém. E o arco da protagonista também não existe. Pois é, qual que é o problema que ela pessoalmente está aqui enfrentando? E com indícios que vá evoluir para algum lugar. Não tem também. Por isso que eles puxaram a personagem Imperatriz para a 3ª temporada, porque
Aliás, eles não confiaram na coisa mais óbvia que eles podiam, que é exatamente a mãe verdadeira da Michael, que apareceu naquele aquele episódio também lamentável do novo planeta vulcânico, agora se chama Nivar, né? Eu até tinha confundido, achava que era um outro, não, mas é o próprio, só mudaram de nome realmente. E ela apareceu, a mãe da Michael, como uma ninja, advogada de defesa e também amiga da onça, tudo num combo só, né? Desperdício de um personagem que, na verdade, eu nem queria que ela tivesse uma participação nessa temporada, porque é um personagem também super forçado, e juntas ficava um clima de chororô incrível, né? Mas pelo menos seria mais honesto, digamos assim, trabalhar com essa figura, a mãe verdadeira, e não se valer de uma mãe postiça, uma mãe adotiva, que pior ainda, é uma mãe adotiva falsa, porque a mãe adotiva da Michael foi a verdadeira capitã Philippa Jojo, que morreu lá na primeira temporada. Essa aqui é uma falsa mãe adotiva, né? De um outro universo. Ou seja, um exagero tremendo, justamente porque eles não tiveram nenhuma ideia melhor. E olha que temos um personagem agregado a Michael, que é o novo namorado par romântico, o Book. Ele podia carregar um grande de um arco, que seria algo de conflito para ela, tipo ela querer gostar do cidadão e ele ser um cara que pervertia muitas questões que ela gostaria de preservar, inclusive em relação à federação. Mas no fundo, esse personagem novo, o Book, não serve para nada, assim como os demais, né? A Tira também não serve para nada. Fazer o que, né? Essa série injeta novos personagens, mas não utiliza essas personas novas. Não servem como evolução nem do próprio personagem em si, nem da série. Traduzindo, né? É tudo muito mal escrito. Ô louco! Bom, e também tem uma coisa, né? Quando a Imperatriz entra lá no portal da eternidade e vai para um futuro incerto, a gente pode pensar uma coisa também. Na verdade, o motivo dela ter participado então dessa terceira temporada pode ser que eles tenham desistido da Seção 31, sim, a série derivada, a série prometida para a atriz Michelle Yeoh. Talvez essa participação aqui quase sem sentido, um pouco forçado, extremamente forçado, dá para perceber que nada está batendo por aqui, é isso, uma compensação para Michelle Yeoh, tipo, a gente prometeu a série, não vai dar mais, tá faltando grana, mas você topa participar de mais uma temporada só para fechar com grande estilo o seu personagem? Talvez tenha sido isso, basicamente. Mas antes de ela entrar lá no portal, temos uma ameaça, uma grande ameaça aqui no ar. A Imperatriz diz para Michael: você merece sentar naquela cadeira de capitão. Não! Pois é, no fundo, é aquela coisa, né? A cada nova temporada, um novo capitão a sentar naquela cadeira. Já foi Lorca, Pike, Saru. Temos a promessa então que na quarta será a própria Suprema protagonista. Bom, fazer o que, né? Ela manda em tudo mesmo. Não custa nada ela ser capitão, não importa, para falar a verdade, né? Pelo menos se assemelha então a série aos moldes anteriores. Sempre os capitães eram os protagonistas da série, né? Bom, não muda nada para falar a verdade, quem manda mesmo é ela. Mas ok, Imperatriz foi e Michael volta para Discovery. Aí começa um belo de um chororô também, outro grande absurdo. Sim, a tripulação inteira brindando a memória dela, como ela tivesse falecido. Bom, ela foi lá para o planetinha naquele esquema de que ela já tinha poucas horas de vida. Era um consenso geral, o médico já havia dito isso para todo mundo. E pelo jeito o Michael não desmentiu isso. Uma coisa curiosa que eu pensei outro dia, essa série aqui, a Discovery, ela não usa aquela grande tradição da franquia inteira, que é o diário do capitão, ou seja, o registro, não só do capitão, mas também de outros oficiais, né? Na verdade, parece que eles não fazem um relatório ao final das suas missões, né? Parece que nada é oficial aqui nessa série, ou seja, provavelmente ela só voltou para a nave, não disse para ninguém, talvez, quem sabe Saru saiba da verdade, mas ela morreu, gente.
vamos chorar por ela. E todo mundo pega um copo para brindar essa memória. Agora, qual é o grande absurdo daquela cena? Caramba, a Imperatriz, como eu disse, nessa temporada inteira, ela desdenhou todo mundo. Ela sempre se mostrou superior. Não tinha mais nada além dela. Sempre ela espezinhou todas as pessoas ali da tripulação. E agora, de onde que surgiu esse sentimento para ela, para com ela? Hein? Onde? Cadê? De que forma? Outro exagero do texto. Outra coisa não mostrada. Onde que todo mundo começou a gostar dela? No máximo, claro, Tilly, que no episódio anterior deu um abraço, onde até tem aquele olhar de surpresa da Imperatriz. Acho que foi nesse momento que ela compreendeu que é amada aqui nesse universo. Por isso que ela mudou. Ah, quando eu voltar lá para o meu universo, ela nem sabia disso, vou ser uma pessoa boa. Tá explicado. Tilly é responsável pela mudança da Imperatriz. Só pode ser. Mas que aquela cena ali de todo mundo comovido por ela, que belo de um absurdo. Uma pessoa insuportável que todo mundo era obrigado a conviver. Com certeza. Mas nos moldes aqui dessa era de latão, a gente tem que aguentar esse tipo de coisa no texto de uma série de Star Trek. Fazer o quê? Falando também nisso, né? Como o Saru está sendo rebaixado nesses últimos episódios, sim, a explicação veio aqui, né? Maiko vai ser a futura capitã. Acho que vai sobrar alguma coisa para o Saru gostar realmente lá daquela médica, naquela nave que eles vão pesquisar lá, aquele esquema de sempre, né? Para o próximo episódio vamos a um outro lugar, sempre com um novo mistério no ar. Enfim, faltou alguma coisa? Acho que não. Disse tudo. E no fundo, esse episódio aqui foi simplesmente algo pavoroso de ver. Eu realmente não gostei, principalmente dá pra dizer que esta primeira parte ali do universo espelho, com certeza tudo aquilo não é Star Trek. Finalzinho, depois que volta a rotina da nave, vá lá. Dá até pra, sim, a gente dizer que pode ser, sim, algo legítimo. Mas toda a parte espelho ali, aí você quando vê então no conjunto de uma hora inteira, a gente pode considerar que esse episódio duplo gera algo que subverte completamente o que é a franquia em si, que é aquela coisa de passar a esperança para quem assiste a série, não a desesperança que é todo aquele esquema ali do universo espelho. Embora, claro, eles queiram vender que aquilo ali está sendo modificado. Bom, se bem que quando aparece ela, a cena final, né, com ela morrendo, então o que vai acontecer com esse universo? Deixa com certeza que futuramente ainda Discovery vai revisitar o universo espelho com esta nova mudança. Lembrando também, eu esqueci de falar de Saru, né? Uma coisa também que ficou bem explícito e quando fica muito evidente no texto é que eles querem já planejar alguma coisinha. A Imperatriz também ajudou o Saru a se livrar daquele conceito dos Kelpianos, de que eles morrem quando eles chegam naquele processo que eu esqueci o nome. Na verdade, ela mandou toda a letra, né? Ela disse, não, aquilo ali é uma lenda, vocês não morrem quando chegam nesse estado. Na verdade, vocês ficam maiores, mais fortes. Ou seja, e ali, naquela cena final de batalha, onde tanto morreu Michael quanto a Imperatriz, apareceram dois Kelpianos com armas em punho e lutando. Ou seja, dá para pensar numa certa rebelião, com certeza, ali dos escravos que eventualmente viram petisco também. Acho que é o contrário, eventualmente escravos e sempre petiscos. Mas enfim, acho que realmente fechei tudo aqui que tinha para esse episódio, que eu considero pavoroso por N motivos. Considero, na verdade, o pior de todos esses 3 anos, por causa desta forçação de barra dela ter mudado. Não mostraram ela mudando ao longo dos primeiros episódios aqui da 3ª temporada, e simplesmente quando ela atravessa ali o portal, ela muda. Na verdade, é uma mudança para o público, como eu disse, para enganar quem está assistindo a série. Ficar com aquela ilusão, nossa, como a gente percebe que ela sofre por estar no meio de pessoas que antes eram iguais a elas, mas ela mudou, então ela não suporta mais aquilo, então ela precisa mudar tudo, então ela é uma nova mulher, então, não, né? Não mesmo.
Enfim, para essa segunda parte aqui de Terra Firme, eu atribuo meio asteriscos, porque eu tenho um conceito, né? Toda série de televisão tem o direito de fazer o seu Shades of Grey, que é aquele episódio, para quem não lembra, lá do final da segunda temporada da Nova Geração. Aquele episódio feito para economizar grana, onde fizeram uma colagem de várias cenas dos episódios anteriores, das duas temporadas anteriores. Simplesmente pavoroso que foi aquele episódio. E, como disse, toda série tem o direito de fazer a sua. E com certeza Discovery também tem. Ora, por isso que eu não vou dar um belo de um 0. Meio. Tá muito bom para esta porcaria que eu assisti essa semana. É isso.